Tem momentos em nossa caminhada de fé que parece que Deus dormiu, parece que o Senhor se esqueceu de nós. E tem momentos na nossa vida que nós deixamos Deus dormir. Pelo menos foi isso que aconteceu com os discípulos quando estavam com Jesus no barco, deixaram Jesus dormir. Mas eu quero dizer para você que existe um momento que Deus se levanta, e quando Deus se levanta, nós sabemos que Deus faz coisas novas e maravilhosas em nossa vida. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, quando Deus se levanta. Então, quero pedir para você, curte, comenta e compartilha esse vídeo, me ajuda aí, me ajuda a pregar mais para mais pessoas, manda esse vídeo para geral, tá? Bom dia, graça e a paz, você que me recebe aqui, espero que você seja muito abençoado hoje com nossa mensagem, tá? Que Deus te abençoe, fique na paz e vamos ouvir agora nossa mensagem quando Deus se levanta. Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 35 diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre um travesseiro, e eles o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te e emudece. O vento o aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois tão tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu amo esses milagres, esses textos clássicos que enchem o nosso coração de fé, que tornam as coisas para nós possíveis. Acredite que vai dar certo. O contexto vocês já viram aqui, Jesus dorme, Jesus está vindo aqui de uma maratona de fazer milagres e um dia muito cansativo, então Jesus fala com seus discípulos, eles então se lançam ao mar e tudo que acontece aqui acontece debaixo de uma permissão do Senhor para nos ensinar algumas lições, e são pelo menos os 4 P's que eu gosto de falar nesse texto, que são impressionantes para nós. Eu quero discorrer cada um deles aqui com vocês, e o primeiro deles é a presença de Deus. Sempre quando nós saímos para velejar, nós precisamos observar se a presença de Deus está indo conosco. Não é fechar um negócio e no meio do caminho você ora pedindo a Deus, perguntando se era aquilo mesmo. Não é assinar um contrato e depois você ora a Deus falando se era certo assinar. Não é pular num casamento e depois perguntar para Deus se de fato era essa pessoa. A presença de Deus, ela tem que ir adiante de nós em toda e qualquer situação de nossa vida. Em Caná na Galileia, Jesus está lá e era um anônimo ainda, mas alguém se lembrou de convidar Jesus. E ali aconteceu o primeiro milagre, onde Jesus transformou a água em vinho em um casamento, onde alguém se lembrou da presença do Senhor naquele lugar. Alguém se lembrou de falar com Jesus para que um milagre acontecesse naquele lugar. Alguém se lembrou, a presença de Jesus estava naquele lugar. Convide Jesus para estar presente em sua vida em todos os momentos que você estiver, em tudo que você fizer. A presença de Jesus é o que nos garante vitória em meio às tempestades e tribulações da nossa vida. O segundo P é a proteção. Bom, nós só temos proteção se nós tivermos a presença do Senhor junto conosco. Eles estavam em uma dificuldade muito grande, estavam em aperto. Aqueles homens eram acostumados com o mar, mas eles estavam diante de uma tempestade que eles jamais viram, por isso que eles acordam Jesus para poder fazer alguma coisa ali. O desespero é tão grande, e o medo é tão grande, e tem uns momentos na vida da gente que parece que a morte aponta as suas garras para nós, parece que nós olhamos para a morte, a morte sorre, a carranca está face a face para nós, e nós não sabemos o que fazer, o medo toma conta do nosso coração. É daí que nós lembramos que a presença de Deus traz também proteção de Deus. Havia uma proteção porque Jesus estava naquele lugar.
O fato de Jesus estar ali os condicionava para ter vitória em toda e qualquer situação. O fato de Jesus estar ali, independente se estivesse dormindo, mas Jesus estava ali, era só despertar Jesus para que Jesus se levantasse ao favor dele. Eu gosto de pensar na ideia quando Pedro se afunda, começar a andar sobre as águas e afunda. Pedro começa a clamar ao Senhor, Jesus está bem perto, então estende as mãos e salva Pedro. Mas e se Jesus estivesse tão longe de Pedro? Uma coisa é se afogar perto de Jesus, que Jesus está ali, estende as mãos. Outra coisa é estar longe de Jesus e começar a se afogar. Lembre-se sempre que a presença traz proteção. A presença de Jesus faz com que a proteção de Jesus venha sobre nós, venha para nós. Mesmo que você passe por situações difíceis, de até naufragar, de afundar, de tempestades, mas há uma proteção para aqueles que servem ao Senhor. Por isso que a Bíblia diz que verás a diferença daqueles que são para os que não são. Maior é o que está conosco do que o que está com o mundo lá fora. A Bíblia é repleta de momentos que Deus dá a proteção dele para a nossa vida, e creia nessa proteção do Senhor. O outro P é a promessa. Nós sabemos que ali havia uma promessa. O Senhor diz: passemos para a outra margem, cheguemos na outra margem, do outro lado. A promessa de Deus nos garante vitória sobre toda e qualquer situação em nossa vida. A promessa de Deus faz com que as tempestades nos ensinem a clamar mais ao Senhor. É a promessa de Deus que nos garante vitória em meio às tribulações, porque Deus havia liberado uma palavra, independente do que aconteça no meio do caminho. Há uma promessa de Deus, passemos para a outra margem, e esta promessa não cai por terra, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir, está preso à sua palavra. Talvez você hoje está vivendo uma situação que parece que vai afundar, parece que vai naufragar, mas eu quero dizer a você: se tem uma promessa de Deus para a sua vida, nunca se esqueça que é essa promessa que nos garante vitória em meio às tempestades da vida. É a promessa de Deus que nos faz buscar a presença de Deus, que vem a proteção de Deus, e que chega agora no nosso último P, a perplexidade. Jesus está ali com aqueles discípulos e após se levantar e dar uma ordem ao mar, dizendo: acalma-te, emudece. O mar então precisa ficar calmo e emudecer. E os discípulos ficam maravilhados, dizendo: quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero liberar esta palavra para a sua vida hoje. Você vai conhecer um Jesus que ele vai se levantar na sua vida e você vai ficar perplexo pelo que Deus vai fazer na sua vida, porque toda vez que Deus tem uma promessa para a vida de alguém, todos ao seu redor ficam perplexos, porque a promessa de Deus vem com um carimbo dizendo que é impossível para o homem, um selo dizendo não dá para você, mas também com uma autenticação do Senhor dizendo: é possível para mim, eu posso fazer essas coisas, eu sou capaz de fazer essas coisas, não dá para você, mas é possível para mim. A promessa de Deus vem com esse carimbo da perplexidade, que todos verão que o Senhor foi fiel e se levantou ao seu favor. Eu amo quando Jó se levanta e diz: bem sei que o meu Redentor vive, tão certo se levantará ao meu favor. É por isso que ele pôde dizer: eu conhecia o Senhor só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, porque eu sei que o Senhor se levantou ao meu favor. E quando Deus se levanta, não tem tempestade que fica de pé, não tem inimigo que fica de pé, não tem força das trevas que fica de pé. Quando o Senhor se levanta, ele se levanta para poder fazer com que todos fiquem perplexos. Até você que acredita no Senhor, Deus faz coisas tão maravilhosas que faz-nos observar as coisas e dizer: não é possível que isso aconteça se não for a mão
do Senhor em nossa vida. Nunca se esqueça desses 4 P's. Nunca se esqueça que a presença do Senhor precisa estar no barco da sua vida. Nunca se esqueça que a proteção do Senhor vai com você. Nunca se esqueça que Deus cumpre as promessas que liberou para a sua vida. E nunca se esqueça que a perplexidade virá ao redor de todos aqueles que creem no Senhor e até os que não creem no Senhor. Verão que o Senhor fez coisas extraordinárias, porque Ele é poderoso para poder fazer muito mais. Quero pedir para você, compartilha. E a outra coisa, quero pedir para você, inscreve, o canal é novo, vamos lá, ajuda aí, tá? Que Jesus te abençoe demais, fique na paz, até o nosso próximo devocional. Abraço, gente boa!